Sobre uma mulher da Bíblia, nós estamos acompanhando, né, as mulheres do livro de Gênesis. Vamos passar pela Bíblia toda, então nós vamos pegar a mulher aqui adoidada. Enquanto a gente está estudando as mulheres, nós estamos estudando também a história da palavra de Deus. E hoje eu vou pular a mulher de Potifar, porque seria a próxima. Por que eu vou pular? Porque nós já falamos. Quando a gente começou o estudo aqui das mulheres da Bíblia, eu comecei pelo livro de Êxodo. E eu estou gravando. Então, se você perdeu a ministração da mulher de Potifar, ela está lá no YouTube, no meu canal, Márcia Riso. Amém? Márcia Teixeira Riso, ou Márcia Riso, com S. Procura lá no YouTube, eu tenho compartilhado com vocês. Entra lá no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com as amigas, porque lá estão todas as mulheres da Bíblia. Desde Eva, e nós vamos seguindo. Então, a mulher de Potifar, que seria a próxima, ela já está lá. E depois, hoje nós vamos falar sobre Asenate, né? Que eu pulei Asenate da última vez. Quem foi Asenate, né? Quem está acompanhando aí a novela Gênesis, já sabe quem é Asenate, né? Quem é Asenate, meninas? Vocês que estão aqui. Quem é noveleira gospel? Né? Quem é noveleira gospel já me dá... Oh, meu Deus, eu sabia que isso aqui ia me dar problema, eu já trouxe o meu computador. Então, amadas, é o seguinte. Asenate foi a esposa de José, né? José, o penúltimo filho de Jacó, o filho preferido. Eu vou dar uma breve pincelada na história de José para contextualizar vocês, né? O que nós vamos falar. A Bíblia não fala muita coisa sobre Asenate, só dá um nome dela, diz que ela foi esposa de José e ela gerou 2 filhos para ele. Mas eu quero contar a história deles para você entender a importância dessa mulher na vida deste homem. Então, nós vemos na história de José que José era o filho preferido de Jacó. Era um rapaz que tinha nele o Espírito de Deus. Ele, de toda a família de Jacó, de todos aqueles que aprontaram tanto, né? Quem tá vendo a novela é boa porque você vai acompanhando essas coisas, você vai entendendo melhor, né? A situação, o porquê de certas coisas acontecerem, o porquê de Deus tomar certas atitudes. Então, é muito legal você acompanhar. Então, amadas, Jacó preferia José, porque José, ele não entrou na onda dos irmãos. José não se rebelou contra o Deus de Jacó, de seu pai Israel. Ele não fez atrocidades como os outros fizeram. Não estou dizendo que a família de Jacó, de Israel, era uma família maligna, não. Mas eles davam vazão à sua carne. Eles deixavam as emoções, os sentimentos brotarem. Então eles fizeram coisa, por exemplo, Rúben dormiu com a concubina do seu pai. Simeão e Levi promoveram uma desgraça na família, né? Destruíram um povo porque a sua irmã teve um relacionamento com um rei lá, enfim, nós já falamos tudo isso de Tamar, né? Tudo isso está registrado lá nos nossos estudos. E José, ele era um rapaz que ele tinha a preferência do seu pai porque ele era um menino temente a Deus, era um menino obediente. E ele era filho de Raquel, a amada de Jacó, né? Então, o seu pai deu uma túnica para ele especial, e essa túnica ela era colorida, era algo diferente naquela época, que as pessoas não usavam cor, mas a túnica de José era colorida, porque Jacó via nele a autoridade que vinha de Deus. Jacó já estava profetizando sobre esse moço, algo grande que Deus ia fazer, e realmente ele viveu algo grande. Então isso tudo despertou a inveja dos irmãos de José, despertou essa preferência, né? Despertou a inveja, e esses irmãos pegaram José, deram uma surra nele, né? Um dia que eles estavam ali no campo e tal, José foi até lá e ele voltou contando para o seu pai o que os irmãos aprontavam. Ele era meio dedo duro, né, do papai. Os irmãos tinham uma raiva deles, que os irmãos aprontavam e ele dedurava porque ele era um menino correto, né? E aí eles pegaram José, deram uma surra nele, jogaram ele numa cisterna, numa cova mesmo, num buraco fundo. Deixaram ele ali, alguns queriam matá-lo, mas outros falaram não, né? Judá disse não vamos matar nosso irmão. E aí estava passando uma caravana de ismaelitas vendendo escravos, e os irmãos venderam José como escravo para os ismaelitas, que eram meio parentes de Abraão. Venderam como escravo, e os ismaelitas revenderam José para o Egito.
Então José chega no Egito, ele é vendido, mas você vê que a mão de Deus estava sobre esse rapaz, né? Ele era jovenzinho quando aconteceu isso tudo com ele, mas ele era temente a Deus. Então o Senhor vai conduzindo todas as coisas. Queridas, nós aprendemos com a história de José tantas coisas. A história de José é uma história que nos ensina coisas básicas do dia a dia, como não ser dedo duro, como não atrair para nós a inveja, né? Isso do começo nos ensina sobre inveja, nos ensina sobre perdão, sobre resiliência, porque no final da vida de José reconhece que foi tudo Deus que fez na vida dele. Ele ainda perdoa os seus irmãos. Mas Deus tinha um propósito com José, porque Deus sabia o que ia acontecer sobre a terra, que viria uma grande fome. Mas então, só concluindo aqui a história, né? José, ele foi parar na casa de Potifar, que era o alto oficial de Faraó, era o cara mais importante, ele tinha uma patente altíssima, né, de Faraó, ele era chefe do exército de Faraó. E José foi parar lá e caiu nas graças de Potifar, porque José tinha nele o espírito de excelência. Tudo que ele fazia com excelência. E Potifar colocou José como responsável por toda a sua casa. Acontece que a mulher, né, de Potifar colocou os olhos em cima dele, porque ele era bonito, formoso, inteligente, né? Ela quis dormir com ele a rejeitou, porque ele tinha o temor de Deus. Ele falou assim, não vou fazer isso, eu não vou ser infiel aos meus senhores, jamais que eu farei uma coisa dessa. E ela ficou com raiva, e agarrou na túnica de José saiu correndo, a túnica ficou na mão dela, e ela pegou aquilo e mentiu, disse para Potifar que José tinha tentado estuprá-la. Potifar lança José na prisão. José fica na prisão por 2 anos. Ali ele conhece 2 padeiros, né? O padeiro e o chefe da cozinha. E ali ele tem sonhos também, porque Deus dava sonhos proféticos para ele, né? Eu esqueci de contar que no começo da vida de José deu 2 sonhos para ele, dizendo que o sol, a lua, as estrelas se prostravam perante ele. Ele contou isso para os irmãos ficaram com mais raiva ainda, que esse cara tá pensando que ele né? Tá até sonhando que a gente vai se prostrar diante dele. E lá na cadeia, na prisão, ele tem mais um sonho. E ele tem mais um sonho, não. Os rapazes tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos desses rapazes. E exatamente como ele interpretou aconteceu. Um ia morrer, o outro ia ser liberto. Aquele que ele profetizou que ia morrer, morreu mesmo. E o que ia ser liberto foi até o faraó, voltou para suas atividades. E José falou para ele, lembra-te de mim quando você chegar lá diante de faraó. E um belo dia, você vê que Deus está no controle na vida de José. Um belo dia, faraó foi dormir e teve também 2 sonhos. E nesses sonhos eram vacas magras enfim, tinham 2 sonhos que falava do trigo e das vacas. E os mesmos sonhos tinham o mesmo significado. E Faraó estava perturbado com aquele sonho. Eu estou correndo aqui, queridas, porque não é sobre isso que nós vamos falar, tá? Não vou me aprofundar hoje sobre isso. Mas nesses sonhos, Deus estava mostrando para Faraó que viria uma grande seca sobre a terra, né? Faraó ainda não tinha tido discernimento disso. Ele teve 2 sonhos e acordou atormentado por esses sonhos. E ele mandou chamar todos os sábios da região. E aí ninguém conseguia interpretar esses sonhos, porque eram cheios de significados. Aí o padeiro lembrou, falou, olha, Senhor, tem um rapaz lá que sobre ele tem o espírito da excelência, ele sabe, né? Ele sabe interpretar sonhos. E ele interpretou os nossos e realmente como ele interpretou aconteceu. E aí Faraó manda chamar José. E José fala tudo para ele, interpreta. Olha, as vacas magras, as vacas gordas é a prosperidade que nós estamos tendo agora, mas vai chegar o tempo das vacas magras e as vacas magras vão comer as vacas gordas e vai vir uma grande fome sobre a terra. Esse termo de vaca magra, né? Vaca gorda vem dessa história, né? Então ele fala assim, vai vir o tempo das vacas magras, vai vir uma grande fome. E nesta fome, nós vamos... o que eu posso dizer para o senhor? Ele dá ainda um conselho para Faraó. É melhor o senhor estocar agora todo o alimento que o senhor puder. Porque quando chegar o tempo da fome, o Egito vai estar rico, abundante. E nós vamos alimentar outros povos. A gente não vai passar pela fome. E olha que coisa linda. Assim
aconteceu. Por quê? Porque Faraó ficou maravilhado com José. Ele falou, realmente, esse rapaz tem o espírito dos deuses, né? Esse rapaz tem o espírito da excelência. Então, colocou José como governador do Egito. O mais alto escalão ali, abaixo do faraó era José. José mandava, colocou ele num carro e mandou ele ser aclamado pelo povo. E mandou que todo mundo obedecesse. Gente, eu começo a contar essa história e me arrepio toda. Sabe por quê? É impressionante, a presença de Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E assim acontece com todos aqueles que são fiéis a Deus. Amém. Se você é fiel ao Senhor, se você não se dobra para as coisas desse mundo, para as ofertas desse mundo, porque entra lá no meu canal e vê a história da mulher de Potifar, né? Eu costumo dizer que é o nome dela, a gente não sabe o nome dela, né? Eu falo que era Patifona, porque ela estava em cima de José, né? Então, ele não se deitou com ela, ele poderia ter aproveitado, ele era homem, né? Mas ele temia Deus, e ele foi quietinho, como uma ovelha muda. Ele é a figura de Cristo no Velho Testamento, né? Essa história de José prefigura a figura de Cristo. Ele foi quietinho para o matadouro, ele foi inocente, lançado numa cova, vendido como escravo, ficou numa prisão. Em tudo isso ele foi inocente. Mas quando Deus o levantou, ele o levantou com honra para governar. E assim acontece com você, minha amada. Seja lá a situação que você está passando, fica firme ao Senhor. Não negue a Jesus, não negue a sua fé, não negue os princípios da sua fé sobre você. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Aleluia. Então, amadas, olha só que interessante. Essa história, né, de Asenate, ela está em Gênesis capítulo 41, do versículo 38 ao 52. Eu vou ler aqui com vocês, diz assim a palavra de Deus, do versículo 38 ao 52. Diz assim: José interpretando os sonhos de Faraó, né? Então perguntou, pois, Faraó a seus oficiais, no 38, acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão. Olha só a honra para José, que foi vendido como escravo ali. Entrou no Egito como escravo. Ele tirou o anel da sua mão e o pôs sobre a mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Ou seja, ele deu toda a autoridade para José. Colocou ele como um Deus de minúsculo, né? Então ninguém podia fazer nada sem a permissão de José. Ele deu o controle do Egito para José. E assim somos nós. Amados, se você soubesse o poder e a autoridade que existe dentro de você, você que é de Jesus, você que entregou sua vida para Jesus Cristo, você que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne nesse mundo para te dar salvação, para te dar uma vida eterna. Aleluia, você tem esse poder e essa autoridade em você, porque o nome de Jesus é poderoso. Amém, amém, queridas? Então, o inferno ele tem que se sujeitar ao poder que habita em você. Então não há enfermidade que resista à autoridade que está sobre a sua vida. Não há demônio, não há medo, não há pânico, não há nada que resista à autoridade do nome poderoso de Jesus sobre a tua vida. Não há angústia, nada maligno do inferno que vem para te assolar. Você tem essa autoridade e você vai vencer, porque isso vem de Deus. Amém. Aleluia. Eu tenho vivido essas coisas e eu compartilho isso com você, porque isso é o que eu vivo na minha vida, na minha casa. Então, versículo 45. Chamou o Faraó a José de Zafenate Paneia, o salvador do mundo. Meu Deus, ele deu um nome egípcio. O Senhor aqui mudando a história de José, né?
Primeiro ele deu autoridade, depois mudou o nome para Salvador do mundo. Meu Deus do céu, realmente, Faraó foi algo preparado por Deus, porque José ainda não tinha feito nada, ele só interpretou o sonho. Mas ele já estava delegando essa autoridade e já estava profetizando que ele seria o Salvador do mundo, queridas. Assim é com você. Creia nisso. Deus te chamou para você salvar a tua família, a tua casa. Se posiciona como tal. Deus acredita em você, Deus investe em você. Não decepcione o Senhor. Fique firme com Jesus. Porque você vai ter uma vida de vitória, uma vida gloriosa. Aleluia. Então chamou o faraó a José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Uau! Um homem que foi escolhido por Deus. Porque se você ler essa história até o final, você vai ver que realmente aconteceu isso. Realmente, o Egito armazenou tanto que sobejava. E as pessoas ao redor, todos os povos ao redor, vinham comprar. Tanto é que os irmãos de José... quando Jacó soube, a Bíblia fala que quando Jacó soube que estava tendo prosperidade no Egito, falou para os filhos, o que vocês estão fazendo aí, um olhando para a cara do outro? Ele falou exatamente isso, vai lá e vão buscar comida. E os irmãos foram até o Egito. Quando chegaram lá, viram José. Só que eles não reconheceram José, porque José estava todo raspado, maquiado, todo paramentado como governador, né? Cheio de glória. Não reconheceram. E eles se prostraram diante do Senhor. Uau! Assim como José sonhou, aconteceu. Se prostraram diante de José. Foram ali comprar alimento. E aí acontece uma história. José faz algumas coisas ali, que isso aqui agora não vem ao caso. Mas o que acaba acontecendo? José se revela aos irmãos e libera perdão sobre os irmãos. E fala para os irmãos assim, eu sei que tudo isso que está acontecendo comigo foi propósito de Deus para salvar vocês, para salvar nosso povo, a nossa família. E aí todo o povo de Israel foi morar no Egito. O pai que chorou, que queria chorar até a morte, ficou de luto, né, até aquele dia, quando viu que o filho estava vivo, o que Deus fez na vida do filho. O pai foi para lá, a família toda foi para lá, para o Egito no tempo da fome. E Faraó, porque amava tanto José, que foi o salvador ali do mundo, né, Faraó deu uma terra para o seu povo, e o seu povo ficou ali por 400 anos. Eu estou contando essa história porque depois nós vamos entrar numa outra fase, que é a fase do Êxodo. E essa fase está todinha lá no meu canal, queridas. Tá? Eu vou dar uma pulada aí, porque todas as mulheres do Egito, né, que nasceram no Egito, estão lá. Então, entra numa outra fase, porque depois de 400 anos, o povo ficou escravo, mudou o faraó. Veio um outro faraó que começou a perseguir o povo, que o povo crescia, aumentava, enfim. Então, mas isso não vem ao caso aqui na nossa história. Então, este homem, que foi um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo, né, da morte, porque ia acabar com eles iam ser dizimados, a fome veio muito grande, algo aconteceu no planeta Terra que acabou o alimento, acabou a água, acabou tudo. Então, amados, Deus, por amor a esta família, porque Deus tinha um propósito nesta família. O propósito era o nascimento do Senhor Jesus, querido. Toda a Bíblia aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade, o nosso Deus. Toda a Bíblia aponta para isso, mas Jesus precisou vir em carne, Jesus precisou se fazer humano, ele precisou nascer de uma mulher, né? Então, ele precisou de uma ascendência, ele precisou de pessoas gerando pessoas até que ele viesse. É lindo, como é linda a palavra de Deus. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente se aprofunda nisso, a gente descobre verdades maravilhosas. E a gente descobre que existe um Deus maravilhoso que nos ama, que se fez carne, que veio nessa terra, morreu numa cruz e levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, sofreu injustamente, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar salvação. Eu não posso deixar de falar disso. A nossa reunião aqui, queridas, não é uma reunião de autoajuda, não é uma reunião para a gente aprender a ser bonitinha, boazinha, perfeitinha. Não.
A nossa reunião é para pregar que existe um Deus que pode transformar a nossa vida. E é essa transformação que nós buscamos, porque Ele deixou um manual chamado Bíblia Sagrada. Esse manual que nós buscamos para a nossa transformação. Essa palavra tem vida, minha amada, tem vida. E é engraçado, né, que até então, as mulheres que nós temos estudado, as mulheres preparadas por Deus para os grandes homens de Deus, os patriarcas, foram mulheres que não vieram de família. Por exemplo, Sara, ela pertencia a Ur dos Caldeus, né? Mas ela se converteu à fé de Abraão e ela foi ali transformada e ela foi realmente a nossa mãe na fé, né? Junto com Abraão. Rebeca fazia parte da família de Abraão. Ela também tinha o temor do Senhor no seu coração. Deus foi preparando mulheres para os patriarcas. Mas nós começamos a ver também que Deus não é um Deus de preconceito. E hoje nós vamos falar sobre isso. O nosso Deus te criou e te amou. O nosso Deus criou raças diferentes. Ele criou o branco, o negro, o amarelo e o vermelho, né? As raças que nós temos hoje. E Ele permitiu essa mixigenação para que outras raças aparecessem, né? E o Senhor se agrada disso, porque Ele é um Deus criativo. Se você olhar para a sua digital, você é única. Só você tem essa digital. Só você é especial para Deus. Por mais que a gente pinte os cabelos, faça plástica e mil coisas, né? Tem gente até que se transforma literalmente, né? Mas o Senhor olha para o fundo do teu coração. Ele te ama e Ele não tem preconceito contra você. Ele é o teu Criador. Se Ele te fez pretinha, é porque Ele ama você do jeitinho que você é. Se Ele te fez branquinha, Ele ama. Se Ele te fez com o cabelo enroladinho, lisinho, sei lá, amarelo, preto, azul, verde, não sei a cor do teu cabelo, como é o teu cabelo, a tua cor. Se Ele te fez, se colocou num lar pobre ou num lar rico, é porque o Senhor, Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Ele te ama assim. Tudo que você faz, você gosta, não é? Nós somos imperfeitos, às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta. Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra, quando Ele criou o mundo, tudo que Ele fez, Ele amou. Ele disse que era bom. E quando Ele nos fez, Ele falou, isso é muito bom. Então como é que Ele vai rejeitar a obra das mãos dEle? Impossível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Zenate era uma mulher, filha de um sacerdote de um deus egípcio. O nome dela era consagrado, significava que ela era de uma deusa. A Zenate. Uma mulher que foi criada no Egito, que era o lugar mais poderoso do planeta Terra na época. O lugar da cultura, o lugar da riqueza, o lugar da fartura, da abundância, o lugar onde as pessoas se sentiam superiores, porque era um lugar que dominava. E de repente essa mulher foi dada em matrimônio para um escravo hebreu, né? Então essa mulher, a primeira coisa que ela enfrentou, que ela teve que enfrentar, foi o preconceito. E hoje nós vamos falar sobre preconceito. Antes de falar sobre preconceito, eu quero dizer assim que essa mulher, ela entrou nesse casamento e ela se converteu ao Deus de Israel, ao Deus de José. Por quê? Porque é uma coisa interessante. Quando ela teve 2 filhos, né? Ela teve 2 filhos, ela deu 2 filhos para José. E esses 2 filhos, está escrito aqui, olha, vamos continuar. Era José, versículo 46, era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó, viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar. Gente, vocês podem imaginar
trigo como a areia do mar? Nossa, prosperidade. Meu Deus do céu. Eram montanhas e montanhas de trigo. Até que cessou de contar, porque ia além das medidas. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então nós vemos aqui uma mulher, filha de um sacerdote, que o seu futuro provavelmente seria o de uma sacerdotisa. A Bíblia não fala nada, mas a história, né, nos revela essas coisas. Né? Os escritos apócrifos, os escritos da história nos revelam como era a vida deles, né? E todo sacerdote que tinha filhos, os filhos seguiam os pais. E os sacerdotes eram pessoas de grandes posses, eram pessoas da nobreza do Egito. Então eram pessoas que tinham estudo, que eram educadas, que tinham o requinte, né? Todo aquele glamour, né, do Egito estava sobre eles. E a filha, provavelmente, era educada para servir o mesmo Deus de seu pai. Presta atenção aqui, queridos. Deus estava no controle de toda a vida de José. Deus estava no controle. Como é que Deus permite que uma mulher estrangeira, idólatra, uma mulher, filha de um sacerdote de On, né, fosse esposa de José, né? Hoje em dia, né, a gente fala, nossa, fulano é amigo lá daquele cara que é daquela religião lá. Não gosto nem de falar naquela religião, é do demônio, né? Fulano casou com uma mulher que é de outra cor, imagina, né? Que absurdo, vai se misturar, né? Fulano, meu filho que é rico, foi criado nas melhores escolas, vai casar com aquela moça pobre, né? Olha aí o preconceito. Mas o nosso Deus é o Deus que aniquila com todo o preconceito, queridos. Nosso Deus é poderoso, Ele faz essas coisas para mostrar que Ele transforma aquilo que não é naquilo que vai ser, e vai ser grandioso e glorioso para o Senhor. Esta mulher, que era uma sacerdotisa, né? Para Deus não importa o que ela é, o que ela foi, o que ela tinha sido, o que importa é o que Deus pode fazer na vida de uma mulher, na vida de um homem que entende quem é Deus, que quer esse Deus, que sabe, que reconhece que existe um Deus criador, que quer ter um relacionamento com ela. E ela mostra, gerando esses filhos e deixando que José coloque o nome neles. Porque, queridas, nas outras mulheres, quem colocou os nomes foram as mães. Não é? Foram as mães que colocaram os nomes. Elas escolheram. Raquel, por exemplo, né? Colocou o nome de José, que Deus me acrescente mais um. Colocou no outro que Benjamim, né? Que o Benjamim era... Não, Benjamim não foi ela. Ela colocou Benoni, né? Benoni, na hora que ela morreu, né? Antes dela morrer, ela falou, é o filho da minha dor. E aí Jacó teve que intervir e falar, não vai chamar Benoni não, vai chamar Benjamim, que é a esperança, né? Então, queridas, essa mulher, ela foi tão influenciada pela fé do seu marido, que ela permitiu que ele colocasse nos filhos o nome daquilo que ele vivia. Então, quando veio Manassés, a alegria dele foi tanta que ele colocou esse nome, dizendo assim, Deus me fez esquecer de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento, agora eu estou curado, né? E o segundo, Efraim, que significa prosperidade. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O Senhor é um Deus que muda todas as coisas, querido. Aleluia. E esta mulher, ela se rendeu a esse Deus. Nós vemos que esses dois, Efraim e Manassés, eles foram adotados por Jacó como filhos e fazem parte das 12 tribos de Israel. Não existe a tribo de José. Mas José teve 2 filhos, e esses 2 filhos, então a porção de José foi a porção dobrada. Vocês estão entendendo, amadas? Aquele que sofreu tanto, ele teve a bênção da primogenitura sobre ele. Ao invés dele ter uma tribo só, porque cada um teve uma tribo,
a tribo dele foi dividida em duas. Então, Efraim e Manassés são uma das 12 tribos de Jacó. Olha que coisa linda que Deus fez. E Asenate se converteu a esse Deus. Ela esteve ao lado de José durante todo o tempo que ele sofreu, nesse tempo da prosperidade, ela esteve ali criando seus filhos. E no tempo que ele teve que perdoar os seus irmãos, ela deve ter visto tudo aquilo que aconteceu. Ela devia estar ao lado dele apoiando, falando, não, perdoe mesmo, acolha os seus irmãos, né? Então você vê a importância de uma mulher na vida de um homem, de uma mulher sábia, uma mulher que se rende a Deus em primeiro lugar. E é uma mulher que traz essa sabedoria para o seu lar. E a primeira coisa que ela teve que vencer na vida dela, queridas, a maior coisa foi o preconceito. O preconceito te escraviza. O preconceito te faz julgar as pessoas. E a raiz do preconceito, sabe qual que é, minha amada? Orgulho. Todos nós temos preconceito. Todos nós nascemos com esse preconceito dentro de nós. Tudo que é diferente, tudo que é novo, a gente já cria um preconceito. Quem nunca julgou o outro pela aparência aqui? Levanta a mão, né? Quem nunca olhou, eu conheço pessoas, né? Vieram falar pra mim, quando eu te conheci, eu te achei assim, assim, assado. Depois eu fui vendo que você era diferente, tal, tal, tal. Eu mesma. Teve pessoas que eu já julguei pela aparência, pelo modo de agir, por uma risada que deu, por uma atitude que mostrou. Você fala, a pessoa, essa daí, ó. E tem gente que fala assim, conheço. Tem gente que se acha tão, né, cheio, que é tão inteligente, tão cheio de si. Já vi pelo jeito dela se posicionar, que essa daí, ó, né, flor que se cheia. Por exemplo, uma mãe solteira, né? A mamãe solteira, piriguete, né? Quem mandou aprontar agora aguenta, né? Virou mãe solteira, né? O pobre é pobre porque é vagabundo, porque não trabalha, porque se trabalhasse ganhava dinheiro. Não é esse o preconceito que a gente tem? Verdade. E o pior, o preconceito, tem gente que tem preconceito de si mesmo, né? Da pessoa da sua raça, da sua classe social, né? É impressionante que existe preconceito. E hoje o preconceito está escrachado, escancarado. Já existiu desde o começo da humanidade. Tudo que é novo, né? A gente acha que, por exemplo, você vê uma pessoa muito rica e cheia de coisa, metido, exibido, né? Gosta de ficar se exibindo aí nas redes, né? O preconceito também gera uma certa inveja na gente. Sim. Porque você tem preconceito daquilo que você se vê. Para pensar nisso, né? A gente acha que, por exemplo, o tatuado, né? A pessoa que é tatuada, essa daí é maconheira, é vagabundo, é doidão, só porque fez uma tatuagem, não presta, né? Crente, meu Deus, crente é alienado, crente é a Bíblia desodorante, crente é mente fechada, né? E tem gente que tem, por exemplo, eu já vi muita gente falar assim, eu não vou contratar crente, porque hoje em dia os crentes, misericórdia, né? Crente mente, crente rouba, crente faz tudo errado, se põe a pose de crente, mas eu não contrato crente. Preconceito. Crente não contrata crente. Né? Não contrata crente, né? Porque acha que crente faz coisa errada, sendo que devia ser o contrário, porque tem muita gente que dá mau testemunho. Preconceito. O que é um preconceito? É uma pré-ideia, é uma pré-concepção de algo, é você julgar alguma coisa que você não conhece. O preconceito rouba o valor de quem tem valor. Eu vou falar de alguns personagens bíblicos rapidamente, para você entender. O primeiro está lá em João, capítulo 1, versículo 45. Essa história acontece quando Jesus está buscando os seus discípulos. E aí ele encontra Natanael, né? Primeiro Filipe encontra Natanael. Filipe, que já era discípulo, ele chega lá para Natanael e diz assim, 1 João do capítulo 1, versículo 40, não, João capítulo 1, 45. Filipe encontrou Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Nazaré?
Disse Filipe, vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Então, Jesus, quando ele vê Filipe, ele fala, Natanael, ele diz assim, neste homem não há dolo, não há falsidade. Este homem é um homem íntegro. Para você ver que até as pessoas íntegras, que não têm falsidade, têm preconceito. Sim. Porque ele disse para Filipe, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né? Lá da favela da Rocinha, onde só tem traficante, onde só tem bandido, assassino, mau caráter. Você acha que Deus ia mandar o Messias, né? Vir de Nazaré, né? Olha o preconceito aí, gente. Esse preconceito de Natanael ia o impedir de ver Jesus. Sim. Ia o impedir de ter um encontro com Deus. Mas o Senhor é bom. E o Senhor, ele age, é como diz o ditado, que eu acho muito verdadeiro, que Deus escreve certo por linhas tortas. A gente faz as nossas linhas tortas, mas Deus vem escrevendo certinho por cima de todas elas. E vem alinhando tudo. Ele é maravilhoso. Então ele está no coração de gente boa e de gente ruim. Né? Natanael era o preconceituoso, né? O que as pessoas diziam por aí? Que Jesus era quem? Era o filho de quem? Do carpinteiro, né? Ele veio de Nazaré, filho do carpinteiro, coisa boa pode vir dali? Nada, Jesus, que é isso? Mal sabiam eles que estavam tratando com o Filho de Deus. O preconceito, querida, rouba o valor que você tem. Às vezes você tem um valor muito grande, ou as pessoas que estão ao seu lado têm um valor muito grande, mas o teu preconceito não deixe chegar a isso. E outra coisa, o preconceito impede você de ganhar bênçãos. Amém. Porque imagina se a Zenate rejeitasse estar com José. Se ela não quisesse casar com ele. Eu não vou casar com esse hebreu, completamente diferente de tudo que eu vivo aqui. O que esse homem vai me dar? Só porque ele teve uma revelaçãozinha lá do sonho lá do faraó? Vai saber o que me espera esse futuro. Não, ela foi. Ela acreditou no potencial. Ela venceu o preconceito dela. E olha com quem esta mulher se casou. O governador de todo o Egito. O homem mais admirado em toda a história da humanidade. A maior história de resiliência. Um homem que veio da cisterna de uma cova e foi colocado como o rei de todo o Egito, depois de Faraó. Aquele que mandava em tudo. Meu Deus do céu. Então, os preconceitos das pessoas impediam de ver quem Jesus era. E o teu preconceito, querido, impede você de ganhar a bênção. Às vezes a bênção está do seu lado. Às vezes Deus coloca uma pessoa do seu lado que é aquela pessoa que vai te amar, que vai te ajudar, que vai te estender a mão no momento que você mais precisa. E você está julgando essa pessoa, você está ignorando essa pessoa. Você está lançando maldições sobre essa pessoa. A vida dá voltas, querida, dá muitas voltas, né? Um dia a gente acha que essas pessoas que estão nos fazendo mal aos nossos olhos são pessoas que a gente tem que evitar, que a gente não pode estar perto, que a gente não quer estar junto, mas são essas pessoas que lá na frente um dia você vai precisar e Deus vai usar. Eu tenho uma amiga que tinha uma sogra que maltratava muito ela. Essa amiga, ela era negra e ela casou com um branco, e o branco muito rico e tal e tal. E a sogra humilhava, e enfim, a moça não queria ela por perto, essas coisas todas. Mas essa moça, ela ganhou a sogra através do amor, né? Ela era uma mulher de Deus, essa minha amiga. E a sogra, um dia, quando ficou no final da vida dela, os filhos não quiseram saber dela, as filhas não cuidaram. Quem que foi cuidar? A nora, que ela tanto rejeitou, né? Que ela tanto, por preconceito, né? Não quis saber. Pois foi a nora que foi ali e conquistou o coração da sogra e conseguiu restaurar esse relacionamento, né? Através do poder de Deus que habitava nela.
que habita nela, né? Dessa minha amiga. Então, queridas, o mundo dá voltas. Hoje você pode estar ignorando tantas pessoas. Por que Jesus falou que o maior mandamento de todos, que ele resumiu todos os mandamentos que Deus deu para o povo lá no Egito em amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar, querida, não é julgar. O amor não julga, o amor não condena, o amor não suspeita mal, o amor não tem preconceito. Amém? Nós temos que entender que as pessoas, elas são diferentes e Deus as ama na diferença delas. Nós temos preconceito com pessoas que foram presas, que foram para a cadeia, que cometeram um crime, um assassinato. Você sabia que você também está sujeita a isso, minha amada? Sim. Põe você numa situação aí de estresse absoluto. Coloca você ali numa TPM daquelas, né? Coloca você fechada num lugar passando fome. Né? A gente brinca, né, que tem gente que quando tem fome vira o bicho, né? Não mexe com o fulano que tá com fome, ele tá com fome, dá comida primeiro, acalma a fera. Eu conheço pessoas assim, bem próximas. Primeiro eu dou a comidinha, dá a acalmada, depois vamos lá, vamos conversar. Coloca você com muita fome e alguém te irritando o dia inteiro pra ver se você não vai cometer uma loucura. Não é? TPM, quantas mulheres matam porque estão na TPM? Tensão pro morte. É lógico que tem aquelas que premeditam, enfim, deixa a maldade aflorar. Mas a gente não pode... Eu aprendi, queridas, andando com o Senhor, andando com Deus, lendo essa palavra maravilhosa, a não ter preconceito, sabe? A não julgar as pessoas. Eu vivi coisas na minha vida que eu aprendi que Deus ama os meus inimigos como me ama. O Senhor morreu por aquelas pessoas mais absurdas, que você vai dizer, mas esse aí é assassino, esse aí é ladrão, como é que pode? Deus não converteu Jesus não tocou no coração do Zaqueu, que era um publicano, ladrão, um político, mau caráter, que roubava o dinheiro das pessoas, um cobrador de impostos, que roubava o seu próprio povo. E ele, quando se converteu, ele falou assim, eu vou dar o dobro, eu vou dar 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei das pessoas. Não é tremendo isso, queridas? Deus transforma as vidas. Eles transformam. E quem somos nós para julgar, né, as pessoas? Então, o preconceito é um conceito mal formado, sem base, sem conhecimento suficiente, sem maturidade. É um conceito formado a partir de especulações da minha vaidade, da minha soberba. Eu sei, eu conheço, eu já fiz a leitura da pessoa, já sei como essa pessoa é. Meu Deus, quem é você? É Deus para julgar? Não. Você sabia que às vezes as pessoas estão daquele jeito por coisas que elas sofreram no passado? Sim. E aí levou a pessoa a estar assim. Você vê uma pessoa lá triste, às vezes está carrancuda, está mal-humorada porque tomou umas patadas antes de sair de casa. E aí você conhece aquela pessoa e fala assim, oh, nossa, que mal-humorada, que mulher chata, né? Você já fez a leitura, só acabou de ver a pessoa. O preconceito, ele é irresponsável. Porque eu decido sobre as pessoas com base no meu preconceito, né? Então, é o que eu já falei aqui, né? Do pobre, do rico, o tatuado, o favelado, que é marginal. Pode vir coisa boa lá de Nazaré, né? Nazaré é como se fosse uma favela lá de onde Jesus nasceu, né? Então, você vai formulando as suas ideias, seus preconceitos, né? O preconceito, querido, ele fere, ele machuca, sim, ele segrega e ele acaba matando, né? O segredo rouba oportunidades. A história de Samuel, quando tá lá eu não vou ler, mas se você procurar lá em Samuel, capítulo 1 Samuel 16:6, Deus falou, olha, eu vou levar você na casa de Jessé e lá você vai escolher aquele que vai ser o futuro rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé começou com preconceito, né? Contra o seu próprio filho. Então ele começou a passar os mais bonitos na frente, né? Os 7 filhos grandões, que tinham porte, ó, esse aqui. Não é esse, não é esse, não é esse. E ele esqueceu do último, o pastorzinho de ovelha, o franzinho, o ruivinho, aquela coisinha feia lá que cuida de ovelha. Pastorzinho, imagina, para ser rei aquilo ali? Não, deixa ele lá. E Samuel falou, não é esse. E Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. Quem é então? Ah, tem mais um. Davi que tá lá.
né? Que cheiro ovelha. E aí foram buscar Davi para ser ungido quem? O rei de Israel. Olha o preconceito do próprio pai, queridas. Começa dentro de casa, né? Então o preconceito rouba oportunidades. Davi poderia ser roubado. E você vê que o próprio Samuel, que era um profeta, a Bíblia não fala de nenhuma queda dele, de nenhum defeito deste homem, era um homem íntegro, correto, um profeta de Deus, um sacerdote. Lá no versículo 6 ele diz assim, quando chegaram Samuel viu Eliabe, que era o primeiro filho, e ele falou, com certeza é este que o Senhor quer ungir, né? Até ele teve preconceito, até ele julgou pela aparência, com certeza esse daí. Aí Deus fala o que para ele, né? E Deus quebra todo esse preconceito, tanto de Jessé como Samuel. E ele fala assim no versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. Deus não está nem aí com a tua aparência, querido. Você pode fazer 300 mil plásticas, isso aí é para agradar você mesma, para o teu ego, né? Você pode mudar o teu cabelo, mas Deus não está nem aí, Deus quer o teu coração. Aleluia. Amém, amados? É um coração transformado, é isso que ele vê. Você pode não ver potencial nenhum em você, mas Deus vê potencial na tua vida. Aleluia. Então, qual foi a forma? Qual é a forma que a gente derrota o preconceito, né? O que Felipe falou para Natanael? Vem e vê. Nem coisa boa de lá, mas vem e vê. Vai, prova, anda junto. Come um saco de sal, né? Quer conhecer uma pessoa? Come um saco de sal com ela. Vai conhecer, abre a tua mente, para de julgar em nome de Jesus. A raiz do preconceito é soberba. Sim. Soberba, queridas, orgulho. Se acha melhor. Você se acha melhor que alguém? Você acha que você pode tudo, que você pode julgar as pessoas? Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. O único que pode nos julgar é Deus. E Ele veio nessa terra não para nos julgar, mas para nos salvar. Amém. Amém? Amém. Quando você tem preconceito, você está julgando as pessoas. Misericórdia. Temos que parar de especular, de emitir opinião das coisas que a gente não conhece. Amém. Vai conhecer, vai se aprofundar, vai estudar sobre aquilo. Amém, queridas? Amém. Então, o preconceito é fruto de soberba. E ele é gerado no medo de se arriscar, no medo de se aventurar, né? Não vou por esse caminho não, porque, ai meu Deus, o outro já quebrou a cara, não vou não. Queridos, às vezes Deus quer que você entre, que você se aventure, você tem que vencer o medo. Preconceito é medo, é algo que você vê na pessoa e que você não quer aquilo pra você. Você tem que vencer. Aleluia. Você tá se vendo naquilo ali. Por exemplo, tem a vítima de preconceito que é mais preconceituoso do que a pessoa que tem preconceito. Já viu mulher machista? Né? Porque todo mundo tem, a maioria dos homens tem preconceito de mulher, né? A mulher sofre tá lá no carro, uma mulher dá fechada num homem, por exemplo, num machista, ele vai falar assim, só podia ser mulher. E loira. Né? Loira, né? A loira é burra, porque o outro lá fez um negócio, né? Gente, eu dou risada, eu brinco, né? Eu até uso aquele versículo que Deus fala, né, em 1 Coríntios, capítulo 1, que diz assim, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas louras desse mundo, né, para confundir. Em Cristo eu sou muito melhor do que qualquer loura desse mundo. Amém? Então, mulher machista, você já viu mulher machista? Sim. Né? Que é vítima de machismo, mas acaba se tornando machista. Negro racista, você já viu? Já. Existe, tem mais... Eles têm mais racismo do que os próprios brancos, às vezes. Gay homofóbico. Né? Gay homofóbico. Existe judeu antissemita, pobre que não confia em pobre, crente que não gosta de crente. Então, antes de você formar um conceito, peça a Deus discernimento. Né? Faça como lá em Atos capítulo 1, né? A gente vê a história dos discípulos reunidos, porque Judas tinha traído Jesus e ele saiu dos 12 discípulos. Então eles se reuniram para ver quem seria o substituto de Jesus. Então um era Barsabás, o justo, já veio com o nome, né? Barsabás, o justo.
Aquele homem justo, que não tinha pecado, não tinha erro nenhum. Este era o cara. E tinha o Matias, o irmãozinho Matias, né? Que lá, tava lá sempre com a gente e tal, né? Aí Pedro se levantou e foi orar e falou assim, Senhor, nós vamos lançar sortes aqui. E Senhor, em quem cai? Porque eles tinham esse costume, era o costume dos sacerdotes, né? Lançar sortes e pedir para Deus, né? Não lançar sorte ao acaso, mas pedir para Deus. E quando eles lançaram as sortes e pediram para o Senhor, em quem caiu? Matias, o irmãozinho Matias, né? O justo, não. Eu quero o irmãozinho Matias. Aleluia. E digo mais, o apóstolo maior de todos os apóstolos foi quem? O apóstolo Paulo, que era um assassino de cristãos. Deus, ele destrói. Ele é um quebrador de preconceito, né? Ele escolheu um cara que matava cristão, mandava matar cristão. Ele foi o maior apóstolo que teve. Foi graças ao apóstolo Paulo que o evangelho chegou até nós, queridos. Foi preso e dentro da cadeia ele pegou lá a sua peninha e começou a escrever as cartas para as igrejas. Começou a mandar pessoas, vamos lá, vai lá pregar o evangelho. E o evangelho foi para o mundo inteiro através de quem? Do apóstolo Paulo, do assassino de cristão, que quando se converteu, se tornou ferrenho, apaixonado por Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando você vence o preconceito, você ganha uma bênção muito grande, queridas. Quando você vence o preconceito, né? E olha só aqui o que diz em 1 Samuel, capítulo 30. Isso aqui conta uma história seguinte, né? Eu quero contextualizar vocês. Davi tinha saído ali Davi estava ali com o seu povo e foi lutar as guerras dele. Foi lutar e deixou todo o povo em Ziclag. Suas mulheres, seus filhos, todos estavam no acampamento em Ziclag. E Davi foi para a guerra. Quando ele volta da guerra, o que ele encontra lá em Ziclag? Ele não encontra nada. Tudo destruído. O exército de inimigos levou todo o povo cativo, as mulheres, seus filhos. Davi ficou desesperado, não sabia o que fazer, né? Essa história está em 1 Samuel, capítulo 30. Ele, sem saber o que fazer, ele se angustiou e o povo começou a querer apedrejar Davi, porque Davi, né, enfim, a culpa era dele, quem mandou, né, deixar o povo aqui sozinho e tal. E ele foi consultar a Deus. E aí Deus fala para ele, você vai perseguir e você vai alcançar. E Davi, mas como? Ele não tinha noção de onde ir. O que acontece? Deus coloca um moribundo no caminho dele. Pois é. Olha que coisa linda! Partiu Davi, versículo 9. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro, mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio, presta atenção, acharam um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. E deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Egípcio, ou seja, inimigo, não era do povo deles. O povo que estava focado em achar, estava na guerra, parar para acudir um moribundo. E não deram só pão e água. Um egípcio ainda, né? Um estranho. Ainda deram, não foi só pão, uva passa e figo, coisas caras, comida de nobre. Quando aí viram e foram lá, o certo que naquela época, o certo a fazer era deixar aquele homem pra lá. Eu tô focado aqui, eu vou ali, eu quero guerrear, eu quero vencer, eu quero achar meu povo. Mas Davi não era assim. Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não teve preconceito desse egípcio moribundo. Ele perdeu seu tempo para ajudar um homem a se levantar. Vocês estão entendendo, queridas? Amém. E deu o melhor que ele tinha para aquele homem. E quando o homem recobrou os sentidos, depois que ele se levantou, que está escrito aqui, então, versículo 13, Davi lhe perguntou, de quem és tu e de onde és? Davi não sabia quem era aquele homem. Mas olha a bênção aí. Olha a bênção para quem não tem preconceito.
Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita e o meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Quem eram os amalequitas? Os homens que saquearam Saqueado tudo. tudo e levaram embora. Uhul! A bênção estava na mão dele. Ele não sabia como encontrar aquele povo. Deus colocou na mão dele. Ele podia ter desprezado a bênção por puro preconceito. Vocês estão entendendo, amados? Sim. Podia ter desprezado. Mas olha só, sou servo de um amalequita e o meu Senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Olha o que o preconceito faz com as pessoas. Seu imprestável, tá doente, fica aí, eu vou embora. Não quero mais. Quantas vezes a gente faz isso com pessoas que Usa, estão usa, precisando? joga fora. Usa e depois joga fora. Exatamente. Né? O próprio Senhor dele o desprezou, mas Davi, que era o servo de Deus, acolheu este homem. E a bênção estava ali. Olha como é que Deus faz, queridas. Como Deus é lindo. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queriatitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descerei e te guiarei até essa tropa. Uau! Esse é o nosso Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! Amadas, eu não estou dizendo aqui para você vencer o preconceito só porque você vai ser abençoada. Não. Você vence o preconceito porque você obedece o mandamento do Senhor, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Se você ama e guarda os mandamentos do Senhor, você tem galardão, você tem promessa, você tem recompensa. Aleluia. E eu quero terminar contando o testemunho da minha mãe. Eu já contei aqui várias vezes, mas esse testemunho, para mim, me marcou demais. Nós morávamos num bairro nobre em São Paulo quando eu era solteira, né? Minha família sempre teve bastante, graças a Deus, meu pai foi um homem muito próspero. E nós morávamos lá no Alto de Pinheiros. Para vocês terem uma ideia, a minha casa tomava um quarteirão e hoje esse quarteirão é um condomínio, né? Então, assim, a gente era muito bem de vida. Mas os meus pais, eles tinham origem humilde, assim, na verdade, as famílias dos dois eram famílias abastadas, que perderam tudo na Revolução, né, de 32, e aí eles tiveram que recomeçar sozinhos, então eles reconquistaram tudo, enfim, foram muito prósperos. E onde eu morava, por que eu tô falando disso tudo? Aonde eu morava, as pessoas passavam, é que a gente mora aqui em Alphaville, num bairro que não vem ninguém pedir nada em casa, né? Então, assim, as pessoas, os mendigos iam toda hora pedir comida lá em casa. E eu me lembro, né? Isso acontecia sempre, mas eu me lembro de um dia que foi um mendigo e a minha mãe, porque as pessoas, eu via na vizinhança, as pessoas pegavam uma marmita, né, e tal, o resto de comida, e punha lá na garagem, lá fora, né, na calçada, para eles comerem, né, e vai comer lá fora e tal, não vem aqui dentro não, né. A minha mãe não, meu pai mandava pôr na mesa com a gente, dava banho e dava comida, né. Então meu pai, ele tinha essa humildade, ele não segregava, ele não era partidarista, ele não era preconceituoso. E assim ele fazia, ele e minha mãe também. Minha mãe sempre ajudou muitas pessoas. Minha mãe era uma serva de Deus, uma mulher muito crente mesmo. Ela exalava o bom perfume de Cristo. Por onde ela ia, ela ganhava, ela não tinha vergonha, preconceito. Ela falava de Jesus para as pessoas da alta sociedade como para as pessoas mais pobrezinhas. E um dia, quando eu vim para Alphaville, né, a gente começou aí numa reunião aqui no Residencial 6, na casa da Marli. E eu estava lá, se a Marli estiver me assistindo, ela vai se lembrar. Estava pregando na casa dela o pastor Nelsinho. E esse homem é um homem cheio do Espírito Santo, acho que você conhece ele também. Ele pregava numa terça e o pastor Pedrinho na outra terça, né? Pastor Pedrinho querido, eu vi ele passando por aí. Glória a Deus, se ainda estiver me vendo, beijo, pastor Pedrinho querido. E nesse dia estava lá o pastor Nelsinho. E a minha mãe sentadinha ali na frente. E o pastor Nelsinho começou a profetizar, né? Começou a ser usado. Esse estavam os dois, não tava? Porque às vezes iam os dois, você tava lá, né? Então, aí a minha mãe sentadinha ali quietinha, e ele começou a ser usado pelo Espírito Santo, começou a profetizar para as pessoas e profetizar sobre cada uma das pessoas. E quando ele parou na minha mãe, ele parou assim, na frente dela e ficou olhando, e o olho dele começou a se encher de lágrima.
E ele chorava, eu não conseguia nem falar, de tanto que ele chorava. E ele falava assim, como você é abençoada. E ele falava pra minha mãe, até me emociona, né? Ele falava assim, como você é abençoada. Ele falou assim, tem um anjo aí, você dá um passo pra frente, o anjo vai. Você dá um passo pra trás, o anjo vai junto. Ele falou, sabe por quê? Porque um dia, lá na sua casa, aquele mendigo que você deu comida, que você acolheu, era eu que estava ali. Era um anjo. Você me acolheu. Tremendo isso. Ele falou, quantas vezes você acolheu anjos em forma de mendigo, Em né? forma de mendigo. Então, queridas, eu conto essa história porque é uma coisa que eu vivi. Eu vi na minha mãe. Né? O exemplo de uma mulher para sua família. E, queridas, isso está escrito lá em Hebreus, né? Hebreus, capítulo... Eu quero terminar aqui, lendo Hebreus, capítulo 13, versículo 2 e 3. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Dos que sofrem maus tratos, como com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Queridas, não adianta você ir para a igreja e falar, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e se tem um aflito do teu lado passando necessidade e você nem olha para a cara dele. Fala, lá vem aquele lá, ai meu Deus, não tomou banho hoje, ai que mau hálito, ai, Jesus, eu te amo. Aí veio a outra chata, né, te cumprimentar e fala, meu Deus, lá vem, deixa eu sair correndo, mas Jesus, eu te amo, Jesus. Sabe o que Jesus fala disso, querido? Lá em Mateus, capítulo 25, ele diz assim, se você acolher os pobres, os necessitados, os pequeninos, e der água de beber, comida para comer, vestes para vestir, vocês vão entrar no meu reino, vocês serão amados do meu Pai. Agora, você que quando vem um mendigo, vem um necessitado, você que não foi visitar o preso, que não deu veste, não deu roupa, ou seja, você que não fez o bem para ninguém, você vai... Ele fala o quê? Ele fala aqui, olha... Quando for, ele diz assim, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Porque ele fala assim, se você der de comer a um enfermo, você está dando para mim. Se você rejeitar um enfermo, se você rejeitar um nu, um desamparado, se você rejeitar comida para um faminto, você está rejeitando a mim. E ele fala, mas quando isso, Senhor? Então lhes responderá o Senhor, em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia. Amém, queridas? O preconceito mata, o preconceito fere, o preconceito é a pior coisa que você pode, que um cristão pode ter. Nós que somos cristãos não podemos. O que aconteceu durante um longo período aí do cristianismo? Começaram as segregações, católico, protestante, evangélico, enfim, tanta segregação por causa de ideologias, por causa de interpretações, por causa de doutrinas humanas, acabaram separando os cristãos. Aquelas cruzadas que eram para levar o evangelho acabaram sendo cruzadas de tortura, de morte, de perseguição aos que não eram cristãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muito muçulmano, tem muito budista que é muito melhor do que muito crente que tem por aí. Ama mais a Deus. Ama mais a Deus que não conhece do que muito crente. Que vergonha para nós, que vergonha. Queridas, então, nós temos que nos arrepender, nós temos que acolher. Jesus ensinou através da parábola do bom samaritano. O samaritano era uma pessoa que os judeus tinham preconceito. E quem que foi ali acolher? Quando eles viram um pobre jogado no meio da estrada, quem que foi acolher aquele judeu? O samaritano, queridas. O samaritano. Então, amadas, Jesus nos ensina que nosso preconceito tem que ir pro lixo. Amém, Jesus. Nós não podemos ser como essas pessoas preconceituosas. Antes de ter preconceito, procure conhecer. Antes de você julgar, se coloca no lugar da pessoa. Como é que você vai vencer o preconceito? Se coloca no lugar dela. A gente fala muito de relacionamento sogra e nora, né? Enfim, familiares, né?
Às vezes a sogra e a nora se batem porque uma não se coloca no lugar da outra. Né? Uma não se coloca no lugar da outra. Não sabe o passado que a outra teve, o pão que comeu, as dores que sofreu na vida, as rejeições, e aí começa a disputar, e começa uma a brigar com a outra, e uma desce no nível da outra. Misericórdia, vamos parar com isso em nome de Jesus. Marido e esposa, a esposa julga e quer porque quer o carinho do marido, e o marido não dá porque teve algum problema. Queridas, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos procurar entender a dor do outro, o porquê. Ah, me traiu, pra mim não presta mais, não quero mais saber, me traiu, morreu, acabou. Mas você também podia ter traído, porque você não é melhor que ele, né? Ou se traiu ou não traiu, mas poderia ter traído, porque todo mundo é humano, todo mundo peca. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, para poder entender. Amém, querida? Então, o preconceito, só para finalizar, mostra que você é fraco, inseguro, que você não pensa, que você tem medo. Pessoas preconceituosas são pessoas fracas e inseguras. Então, querida, vai tratar o teu emocional, vai se converter. Amém? Porque preconceito causa dor, causa mágoa. E preconceito te impede de receber a bênção. Lembre sempre disso. Olhe com mais atenção aquelas pessoas que te ferem, aquelas pessoas que te incomodam. Olhe com mais atenção. Trate melhor seus funcionários, porque eles estão fazendo a tua comida. Eles estão limpando a tua casa. Eles estão lavando a tua roupa suja. Trate com amor, trate com respeito. Não tenha preconceito. Infelizmente a gente traz isso de antepassado, né? De maltratar, dá uma ração diária para a pessoa comer. Misericórdia. A pessoa quando vem trabalhar aqui, fala assim, a geladeira é sua, aí se vira. Come o que você quiser. E tem gente que ainda age assim. Dá um pãozinho e um negocinho, uma média, né? Um pingado, sei lá. Arroz, chuchu e ovo. É feio, mas é verdade. Então, queridas, tira o preconceito da tua vida em nome de Jesus. Aprenda a ver com os olhos de Deus. Deus não tem preconceito. Deus, Ele te ama porque Ele te criou. E Ele te quer para Ele. Ele quer que você seja a luz. Voltando para a Zenate. A Zenate, se tivesse deixado o preconceito tomar conta dela, não seria a esposa do grande José, né? Que livrou o povo, que era a Zenate Paneia, Zafenate Paneia, o salvador do mundo, né? Deus tem coisas grandes para fazer para você, mas essas coisas grandes só vão acontecer quando você se livrar desse preconceito que você tem. Amém?